Opa, boa noite, vamos lá então? Vamos aqui para o nosso estudo? Cheguei, tô animada, vocês estão animados? Espero que estejam animados, né? Falamos ontem sobre nossa maneira de tratar o irmão, né? E hoje nós vamos dar continuidade aqui, nós vamos falar sobre de a gente ter a sabedoria do céu, né? Falamos ontem da língua, da sabedoria, de ter a sabedoria do céu. Mas hoje nós vamos falar sobre como nós devemos resistir a algumas coisas trazidas do mundo, né? Devemos resistir quanto a essas batalhas que acontecem com a gente. São muitas batalhas, não é mesmo? Nós lutamos contra muitas coisas que tem nesse mundo, né? E precisamos lutar. Tem pessoas que se entregam, mas nós precisamos lutar contra isso. E eu estava lendo, né? E entendo que o seguinte, que nós seríamos pessoas sem vida se nós não tivéssemos essa relação com Jesus, né? Essa relação com Deus. Mas como nós temos essa relação com Deus, nós somos pessoas cheias de vida, né? Somos pessoas incríveis, pessoas de bom caráter, né? A maioria tem bom caráter, a maioria são pessoas honrosas, né? Pessoas de boa índole e que necessitam permanecer em Deus, né? Nós necessitamos permanecer em Deus. Bom, porque Ele é a nossa única esperança, né? Ele é que nos guia, né? Ele é vamos dizer que é o nosso dono, não é mesmo? Ele cuida de nós. A partir do momento que nós temos uma comunhão com o Senhor, Jesus, então nós decidimos que Ele nos guiaria, que Ele é o nosso dono, que Ele é que cuida de nós. Decidimos isso. A partir do momento que temos essa comunhão com Ele, nós temos a certeza de que com Ele tudo vai se fazer bem, porque Ele vai nos guiar no caminho que devemos tomar. E os passos de Jesus são passos agradáveis, são tudo que Ele nos ensina vem pela fé, né? Que nós adquirimos desse ser tão celestial e tão maravilhoso que é o nosso Deus, não é mesmo? Então nós devemos seguir a vontade do Pai, devemos buscar nele, não deixar que setas inflamadas do adversário venha trazer benefícios não, né? Coisas ruins para a nossa vida. E benefícios bons só quem dá é Deus mesmo, né? Nós adquirimos muitas coisas através da nossa fé, a confiança que nós temos, a crença que nós temos nesse Deus. Nós cremos nesse Deus, tá certo? Deixa eu ajeitar aqui o batom, gente. Então vamos lá? Eu vi que estava meio fora do deslize dos lábios, né? Vamos lá então. Então, somente pela fé, né, que nós conseguimos resistir às paixões do mundo, tá certo? Vamos aqui o que interessa então. Eu vou ler para vocês sobre Tiago, capítulo de número 4 e 5, e encerramos aqui a carta de Tiago para o outro Tiago, meu irmão de Jesus, que então escreveu uma epístola, né, uma outra carta para o Tiago, também servo do Senhor, tá certo? E ali ele precisava falar com todas as tribos, com todos os irmãos que ali estavam, quanto a resistência, né? A resistir às coisas do mundo, às paixões do mundo. Eu vou ler para vocês, depois vem com a explicação. Eu estou com a Bíblia aqui, tá certo? Estava lendo também, escrevi algumas coisas, estava tentando entender. Tem palavras que eu não conheço, aí eu vou lá e busco, né?
Vou pesquisar, tem que pesquisar, porque a gente não sabemos tudo, não é mesmo? Então nós precisamos pesquisar. E aí eu fui pesquisar algumas palavras para me ter entendimento, né, melhor. E aí eu venho trazer para vocês aqui com o maior prazer, muita alegria que Deus coloca no meu coração, e eu venho trazer para vocês, dentro do meu natural, dentro da minha naturalidade, tá certo? Espero que vocês gostem do que eu trago e que vocês prestem atenção e guardem aquilo que é importante. Tudo que eu trago, quando referente à palavra de Deus, é de grande importância para o nosso desenvolvimento intelectual, para o nosso desenvolvimento de fé, né? Para o nosso desenvolvimento de um modo geral, né? Que a fé vai nos fazer a gente aos pouquinhos buscando perfeição. Não somos perfeitos, lógico, sabemos perfeitamente disso, que não somos perfeitos, nós precisamos do Senhor Jesus, então precisamos vigiar muitas coisas, em muitas coisas que fazemos, né? Precisamos vigiar, não podemos estar dispersos, como fica, aqui no caso, Tiago fala sobre o povo, né, das 12 tribos lá, e mais o amigo Tiago dele, que estavam dispersos em todos os sentidos. E aí ele vem falando, ele fala sobre a fé, sobre o modo de tratar, né, o que nós falamos, o que nós proferimos, que pode ser uma coisa doce, mas também pode ser uma coisa amarga. Então, tudo isso Tiago vem explicando, e até que ele chegou ao ponto final, onde ele queria mesmo deixar bem claro para todos. Tudo o que ele falou é de grande importância, mas ele vem falando sobre essas paixões do mundo, sobre as coisas do mundo que estavam deixando todos muito distraídos, muitos dispersos, e eles estavam assim, não estavam buscando na palavra do Senhor, né, quanto ao Espírito Santo. Eles não estavam deixando o Espírito Santo trabalhar neles, né? O Espírito Santo precisava trabalhar naquele povo, em todos. Assim como foi naquela época, naquele povo, nós precisamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós também, não é mesmo? Como que ele vai trabalhar em nós? Quando nós fazemos aquilo que é certo, precisamos buscar o que é certo em Cristo Jesus, né? Não buscar obedecer, falar as coisas que não magoem o próximo, procurar ajudar algum irmão. Tudo isso nos leva a bênçãos, né? Quando nós falamos coisas boas, quando nós ajudamos o próximo, quando nós afirmamos positivamente a nossa confiança em Cristo Jesus, né? Esse Deus que por nós tudo fez, então vamos receber a nossa bênção, o nosso milagre, né? Eu creio nisso, eu creio no milagre de Deus na minha vida. Eu creio que Ele há de fazer ainda muitas coisas que foi prometido. A palavra dele não volta vazia, ele não mente. Tudo aquilo que o Senhor fala, ele promete. Passe o tempo que passar, mas ele cumpre. Você entende? Eu creio nas promessas que está aqui nesse livro, na Bíblia Sagrada. Eu creio nas promessas do Senhor. Você entende? Então, é preciso que você também creia, tá certo? E para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra de amigo, uma palavra de conforto, uma palavra que vai te elevar a sua autoestima, fazer com que você cresça na fé, tá certo? Eu busco crescer na fé lendo a palavra, ouvindo uma pregação, cantando louvores para o Senhor. Eu amo demais ouvir a palavra, aprender, né? É muito bom quando a gente aprende, quando a gente desenvolve, né, na nossa mente, a gente deixa uma mente mais aberta, aí a gente vai desenvolvendo, né, o nosso ser em todos os sentidos, porque Deus transforma a gente, né? Ele vem transformando a gente, ele transforma de dentro para fora.
né? Você é de um jeito, né? Às vezes você é uma pessoa arrogante, às vezes você é uma pessoa sem fé, né? Às vezes você é uma pessoa que não quer fazer as vontades de Deus. Às vezes você é uma pessoa que acha que Deus é coisa do passado, né? Mas Deus não é coisa do passado, não. Ele foi do passado, presente e futuro. Ele é o nosso futuro, do nosso presente. Ele é onisciente, ele é todo poderoso. Ele está presente em tudo, né? Ele é onipotente, onipresente e onisciente, não é mesmo? Então, ele molda os nossos corações, o nosso modo de agir em todos os sentidos. E você coloca isso no seu coração, se entregue com toda a sua devoção mesmo a esse Deus maravilhoso, que Ele muito fará pela sua vida. Ele vai te transformar em todos os sentidos. Todas as áreas da sua vida será mudada. Você acredita? É verdade, você vai ser mudado. Então, você se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho e também na palavrinha todas, tá? Depois você vai ver uma mãozinha assim, você clica nessa mãozinha também. Todas as vezes que eu estiver chegando aqui, então o YouTube, o canal vai falar para você, olha, tá chegando o momento da Elizabeth chegar e trazer uma palavra amiga para vocês. Vai avisar você e você então vai entrar nessa sala abençoada, que é essa sala daqui da minha casa, onde aqui eu passo a maior parte do meu tempo. Eu faço todas as coisas na minha casa toda em geral, mas a maior parte do meu tempo eu passo aqui na minha sala. É aqui que eu ouço a palavra, é aqui que eu canto para o Senhor, é aqui que eu leio, é aqui que eu escrevo, é aqui que eu recebo as pessoas com todo o meu carinho, com toda a minha vontade, a minha dedicação de mostrar para a pessoa, ou para pessoas que vierem na minha casa, né? Aqui quase não vem ninguém, não. Eu falo assim, mas quase não vem ninguém. Antes vinham muitas, né? Minha família estava sempre aqui. Mas aí aconteceu umas coisinhas, né? Que eu acho que acontece em toda a família. E aí estão evitando mais de vir aqui. Principalmente eu tenho a minha irmã, né? Que é especial e eu cuido dela. E cada um também tem seus afazeres, né? Tem sua casa, seus maridos, seus filhos, né? E aí diz que não sobra tempo. Mas uma hora Deus vai tocar no coração e todos iremos nos encontrar e ficaremos muito felizes, né? Ali trocando ideias boas entre família, não é mesmo? Espero que na sua família todos sejam muito assim ligados e abençoados, né? Todos, porque Jesus disse que viver em família, não é bom a união dos irmãos. Está escrito, tem um salmo que está escrito isso. Eu só não me lembro qual, não sei se é o 3 ou 4, mas está escrito. E aí, ou se é o 1, 2, por aí. E aí, então, nós devemos viver em família, não é mesmo? A família fortalece a gente, não é mesmo? A família fortalece muito a gente. Eu estou procurando aqui, só para não deixar no vazio, não é? O que o Senhor Jesus disse. É bom que os irmãos vivam em união. Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar aqui. Eu estou procurando aqui para falar com vocês. Eu vim aqui para falar, né, sobre essa epístola do apóstolo Tiago, mas Deus colocou isso no meu coração, né? Deus colocou isso no meu coração. E aí eu queria falar para vocês, mas eu não estou conseguindo achar aqui, mas eu vou achar. Se vocês tiverem paciência de esperar um pouquinho, eu vou achar para vocês. Não é aqui. Gente, aonde que qual é o salmo mesmo?
posso deixar de falar para os meus irmãos onde está. Você lembra qual é o salmo? Você deve ter aí, não é mesmo? Eu estou procurando, mas não estou achando. Vocês me perdoem? Depois eu vou procurar isso aqui. Eu tenho que procurar para falar com vocês, porque eu não posso ficar assim, não é mesmo? Nesse vazio. Nós precisamos ter essa confiança no Senhor nosso Deus, não é mesmo? É por aqui, gente, eu não estou achando. Salve-nos porque faltando, né? Meu pai, cadê? Gente, eu não tô achando, mas tudo bem. Eu sei que tem um salmo, depois eu vou trazer para vocês. Amanhã eu trago para vocês esse salmo, tá certo? Vocês me perdoem. Eu não gravei qual é o salmo, mas a palavra diz, a palavra eu gravei. É bom que os irmãos vivam em união. Como nós falamos de família, né? Não só família de sangue, mas todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, tá certo? Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então vamos lá aqui, para não demorar muito, para se tornar bem rapidinho. Eu sei que muitos têm coisas por fazerem, né? E nós precisamos adiantar aqui, né? O meu tempo também é curto. Vamos lá então? Então, Tiago escreve, vai findando a sua carta no capítulo 4 e 5 ao outro Tiago. Ele diz assim no versículo 1, eu vou ler alguns versículos, se você puder ler todo ele depois, você leia, tá certo? Vai ser de grande importância para você e vai te ajudar bastante a assimilar muitas coisas, a desenvolver mais a sabedoria que vem do alto, né? Que é a sabedoria de Deus, tá certo? Então, vamos lá? O versículo de número 1 diz assim, ó, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Aqui ele está falando praticamente sobre batalhas individuais. Está falando assim de cada um carrega no seu coração conflitos, né? Muitas pessoas têm conflitos no coração, né? Então ele fala sobre isso, e fala sobre essa guerra, né? Essa guerra que quando ele diz assim, dos vossos deleites, ou seja, dos vossos prazeres, coisas que as pessoas têm vontade, né? De ter ou fazer, né? Então, ele fala assim, Tiago fala, porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Quer dizer, eu sei que passamos por conflitos, né? Então ele diz, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, em vossos desejos. Então tem pessoas que tem muitos que ao invés de pedir, né, a Deus orando, e pessoas que ao invés de pedir, essas pessoas têm inveja do outro, né? Às vezes não sabe como orar, né, pedir a Deus, ou não tem o costume de orar. Às vezes é até um cristão, mas não tem inveja do outro, né? E aí fica falando mal do outro, fica desejando mal ao outro, fica invejando, né? Então, é preciso combater, né, essas guerras, esses conflitos que se carregam no coração. E isso que Tiago estava falando aqui. Primeiro ele estava falando que ele sabia dos desejos inconfessáveis, que muitos carregam consigo, né? Desejos inconfessáveis. São desejos de quererem coisas, cobiçar coisas, né? Que às vezes nem te pertencem, e você abre essa brecha para o inimigo. Mas deixa eu continuar lendo aqui. Aí diz assim, ó,
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, aí no versículo 4 ele fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Meu Deus, você entendeu aqui o que ele está falando? Adúlteros e adúlteras. Está chamando a pessoa de quê? De traidores. Está falando, olha, preste atenção, vocês estão traindo a Deus. Você entende? Não nesse jeito que eu estou falando, mas ele está falando, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Qual é o Espírito que habita em nós? Que somos servos do Senhor. O Espírito Santo, por isso devemos deixar ele trabalhar em nós, né? E aí ele diz mais aqui, ó. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos pular aqui um pouquinho? Vamos lá no capítulo 5. Tem mais coisas a ler aqui, tá, gente? Fala sobre humildade, sobre os irmãos que não devem falar mal um dos outros, né? Se você ler, você pegar a sua Bíblia aí e acompanhar, você vai ver lá no versículo 10, fala sobre humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Versículo 11 diz, irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. O único juiz que eu conheço, o verdadeiro juiz, né, que tudo pode fazer, é o nosso Deus. Aqui na Terra nós temos, é lógico, né? Eu estou falando em questão espiritual, tá certo? E aí, aqui fala mais sobre, no capítulo 5, ele fala assim, eia, pois agora, vós ricos, chorai e planteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traças. Meu Deus! E aí ele fala mais aqui, ó, no versículo de número 5. Deliciosamente viverdes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como no dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. E ele vem falando mais, ele vem falando mais assim, ó, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. O que ele está falando? Por que vocês estão tão distraídos? Por que não estão buscando mais a Deus? Por que estão desprezando as pessoas mais simples, né? mais pobres, mais humildes, né? Ele fala isso e ele diz, tende mais paciência, né? Ou seja, ensine as pessoas a ter paciência e esperar a volta do Senhor. Você entende? Aí diz assim, ó, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Você entende? Está próximo da vinda do Senhor. Ele diz mais no versículo 10 do capítulo 5, ele diz assim, meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e viste o fim do Senhor, e viste o fim que o Senhor lhes deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, ele vem falando sobre isso. Aí ele vem falando sobre exortar, né? Sobre exortar diversas pessoas. Ele fala assim, ó, está alguém entre vós doente?
chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis, ou seja, fiquem bons, né? Não tenham doença. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E ele fala mais assim no versículo 20: saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Glória a Deus por essa palavra, não é mesmo? Vamos entender aqui. Bom, vamos entender isso aqui de uma forma bem simples, né? Bem simples. Aqui, tá falando, assim, existem pessoas que até juram fé, né? Que juram fé, mas na verdade, essas pessoas são pessoas, como é que eu vou dizer? São pérfidos, vamos dizer assim. Deixa eu falar mais. São pessoas, assim, pérfidos no caso aqui, está falando que são pessoas infiéis, né? Que eu quero dizer. Existem pessoas que têm fé, mas na verdade são pessoas infiéis, são pessoas traidoras, né? Falam que são de Jesus, que têm fé e às vezes traem, né? Quando Tiago, ele diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Ele está dizendo, porventura não vem disto o saber, aí ele diz, porventura não vem disto o saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então, nesse versículo, ele está dizendo assim, eu sei que todos têm conflitos internos em seus corações. Todos nós temos, não é mesmo? Mas ele diz lá para aquele povo que ele sabia que todos têm. Ele estava se referindo a ele também. Eu penso que ele estava se referindo a ele também. Então, ele fala que todos tinham conflitos internos em um coração e que esses conflitos poderiam ser conflitos de forma negativa ou positiva. Às vezes a pessoa fica assim, faço isso? Não, vou fazer. Aí alguma coisa diz, não faço, né? Aí fica, não vou fazer porque pode acontecer isso. Então isso são conflitos, né? Então a pessoa passa por conflitos, todos nós passamos por conflitos. Então nesse versículo ele diz isso, né? Que todos nós passamos por conflitos. E esses conflitos podem nos levar a pensamentos e comportamentos irregulares. Você entende? Pode nos levar a pensamentos e também comportamentos irregulares. Ou seja, a gente pode pensar uma coisa negativa ou também a gente pode se comportar de forma que não condiz com um ser de bom caráter, você entende? Um ser de um ser humano de idôneo. Então, Tiago, ele aconselha para que todos pudessem resistir às paixões do mundo, ou seja, às coisas do diabo. Você entende? Porque ele estava vendo o que estava acontecendo com aquele povo. O povo estava muito distraído, o povo não estava ligado em Deus, o povo não estava cuidando de si próprio, nem também do próximo, a pessoa, né, um amigo que estivesse mais próximo, ou alguém da família. Ele não estava cuidando de si mesmo. Era preciso ter atenção quanto a isso. Então Tiago vem aconselhando a todos que pudessem resistir às coisas do mundo, às paixões do mundo. As coisas, tem muitas coisas do mundo que são trazidas pelo diabo, não é mesmo? Essas coisas são trazidas pelo diabo e faz com que a pessoa então se comporte de forma diferente e tenha pensamentos
que não vai te levar a ter bom êxito em alguma coisa, vamos colocar assim, tá? Então, era preciso que houvesse mais atenção com eles mesmos, cuidassem deles, do ser deles, né? E fossem mais amorosos com o próximo, né? Tivesse atenção no pensar, no comportamento, no seu modo de agir, no seu modo de falar. E precisavam ter mais fé, buscar mais em Deus, orar mais. Então, o que ele está dizendo? Que nós não podemos trocar Deus pelas coisas do mundo. Você entende? Não podemos trocar Deus pelas as amizades do mundo, vamos supor assim, pelas coisas do mundo, né? Porque o mundo tem coisas que levam a pessoa a pecar, né? Se a pessoa não for uma pessoa centrada, uma pessoa que tem um direcionamento firme naquilo que deseja, que vem do alto, da sabedoria de Deus, a pessoa então deixa essa brecha e o inimigo então entra, e aí faz com que a pessoa comete coisas. Então, há bênçãos, as bênçãos vêm do alto. Agora, as maldições estão trazidas pelo inimigo, pelo adversário, pelo diabo. Você entende o que eu falo? Então, aqui na Bíblia fala assim: como é possível a mesma boca que glorifica a Deus maldizer ao seu próximo? Então, ele está falando sobre isso, você entende? E aí ele fala sobre o inimigo de Deus, né? Quando entramos em aliança com Deus, ele passa a ser o dono da nossa vida. Por isso, ele requer fidelidade, assim como é exigida em um casamento. Então, quando o Altíssimo é trocado pela amizade do mundo, pelas coisas do mundo, e representa assim tudo que é pecaminoso, né? Tudo que faz com que a pessoa peque, então essa pessoa está sendo infiel para com Cristo Jesus. A partir do momento que a gente decide ter uma comunhão com o Senhor, um relacionamento verdadeiro, sincero com o Senhor, a partir desse momento nós devemos resistir a todas as coisas pecaminosas que existem no mundo. Precisamos resistir a isso, por isso fala sobre isso. Então, tem muitas pessoas que cometem adultério, tem pessoas que são desobedientes, tem pessoas que não praticam as coisas de Deus. Então, essas pessoas, tem pessoas que se deixam levar pela mentira, pela inveja, pelas calúnias, né? Pelas perseguições, né? Se deixam levar assim, deixa com que o inimigo faça com que ela comece a perseguir outras pessoas, falar mal do próximo, desobedecer às ordens de Deus. Que nada, não vai acontecer nada com você não. Mas lembre-se, aqui mesmo na Bíblia está escrito sobre isso, no livro de Jó, lá no livro de Jó, como eu li aqui para vocês, está escrito que aquele que fala mal do irmão ou até o julga, este está falando mal de Deus. Você entende? Porque somos imagem e semelhança do Senhor, né? Mas, porém, cada um tem um caráter, né? Cada um tem uma personalidade, um modo de pensar. Mas quando você é convertido pelo Espírito Santo, você então não se deixa levar por coisas do mundo e nem fica falando mal do próximo, né? Se você fala mal do próximo, você está falando mal de Deus, porque o Senhor está conosco, não é mesmo? Ele está conosco. E ele fala sobre essa importância de a gente não julgar o próximo, porque devemos, ao invés de julgar, né, ajudar uma pessoa que é pecadora ou uma pessoa que está fazendo algo que não está sendo muito bacana, falando com mansidão, de forma
que não vai ofender aquela pessoa, né? Mostrando que Jesus a ama, né? Ou ama, né? No modo de dizer aqui, no modo geral. Então, mostrando as razões que podem te prejudicar se você tiver voltado para as paixões do mundo. Então, quando você entra com a palavra de exortação para uma pessoa que está pecando, você está glorificando a Deus, né? Você não está falando mal da pessoa, né? Você está desejando bem para o seu próximo, então você quer ajudar o seu próximo falando bem, né? De Jesus, mostrando o caminho, né? Você seguir os passos do Senhor Jesus, e você vai ter benefícios bons, porque o Senhor Jesus te ama, Ele pode fazer o impossível na sua vida e tudo mais, né? Que você pode falar. As razões que vão te levar a coisas boas, né? Que são os benefícios da sabedoria que vem do alto, os benefícios de Deus para a nossa vida. Promessas e promessas que estão na nossa Bíblia, que é a palavra do Senhor, que serão todas cumpridas, até que você caminhe em pastos verdejantes, como diz no Salmo 23. Eu creio naquele salmo, né? Eu oro muito o Salmo 23, todos os salmos são de grande importância, mas eu oro para mim, né? Eu oro o Salmo 23, Salmo 91, né? O Salmo 148 e tantos outros, né? Então, nós precisamos, em vez de estar voltado para as coisas, as paixões, as coisas do mundo, né? Para as coisas do mundo, porque as coisas do mundo nos afastam de Deus. Nós devemos estar ligados no céu, buscando a sabedoria de Deus, né? Então, Tiago escreve essa carta para fazê-los lembrar que eles são pessoas, servos do Senhor, que devem buscar mais no Senhor. Como diz lá no versículo 10, como está falando no versículo 10 aqui, diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Eu escrevi, está escrito aqui no meu caderno. E no versículo 11 também eu escrevi assim: não faleis mal dos outros. Está escrito aqui, ó. No capítulo de número 4, no versículo 10 e 11. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, versículo, capítulo 10, até botei um pontinho vermelho, tá vendo? Então, está escrito aqui no versículo 10 e no versículo 11. Então, tudo isso é importante para a gente. É importante a gente entender que se a gente tem um coração cheio de vida, né, um coração cheio de amor de Deus, né, nós vamos então transbordar esse amor de Deus. Como fazemos isso? Transbordando, expressando nosso amor, expressando, mostrando o nosso entusiasmo, mostrando a nossa alegria, a nossa fé e tendo coragem e a confiança, com toda a segurança que nós temos desse Deus maravilhoso, de Jesus Cristo, né, que pode nos levar além daquilo que nós imaginamos. Você entende? Porque é o Senhor que nos consola, é Ele que traz para a gente, por meio da sua graça, tudo que nós precisamos. Você entende? Não está escrito isso aqui. E Tiago, então, ele vem falando sobre isso, né, na sua carta, desde lá do início, né? Desde o início, ele vem, escreveu lá para o amigo Tiago, né? Contando como estaria lá a comunidade, né? Perguntando para ele como é que está todos aí, como é que vão todos, estão conseguindo passar pelas provações, porque a vida é cheia de provações. Aí ele fala sobre o cumprimento da palavra, ele fala sobre a valorização de pessoas, que Jesus não faz acepções de pessoas. Ele fala sobre o modo de como você deve se dirigir a uma pessoa, tudo aquilo que você fala que pode
prejudicar a vida de uma pessoa, mas também pode levar essa pessoa para um caminho ainda melhor do que ela está. Você entende? Às vezes a pessoa está num caminho que está precisando de um empurrãozinho. Às vezes a pessoa está precisando ouvir um elogio, né? Precisando ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele é misericordioso. E aí quando nós levamos a palavra, né? Então fazemos as pessoas lembrar que Deus é bom, a nossa vida, a nossa relação com Deus fica mais alicerçada. Você entende o que eu falo? Então, nós somos seres humanos e devemos lutar contra como é que diz? Essas aflições, né? Essas agonias que faz a gente passar, né? Esses conflitos que que acontece mesmo dentro da gente, nos nossos corações. Então ele fala sobre isso, para que todos tivessem muito cuidado. E aí ele fala aqui no versículo 18, ele fala assim, o fruto da justiça. Ele diz assim, ó, no versículo 18 do capítulo 3, tá? Eu sei que estamos falando do capítulo 4 e 5, mas ele fala sobre isso aqui. Ele fala assim, a sabedoria divina é pacífica. Precisamos ter paciência uns com os outros, né? Assim, aqueles que possuem tornam-se pacificadores, né? Tornam-se pessoas mais calmas, mais pacientes, né? Tem paciência com o outro, são pessoas mais humildes. Então ele fala sobre isso e fala sobre aqueles que têm narizinho empinado, que são, às vezes tem pessoas que são riquinhas, né? Pessoas mais ricas, têm condição melhor. Não estou falando aqui com debochando, nada disso não. Tem pessoas que são mesmo, que constroem, né, alguma coisa, glórias ao Senhor, né? Então, essas pessoas às vezes, não são todos não, mas a maioria das pessoas que têm um poder melhor de vida, menospreza muito aquele que é mais simples, mais humilde. E não podemos ser assim. Então ele faz lembrar isso para todos, sem exceção. Ele diz assim no versículo 4 do capítulo 5, ó, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como um dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Então, tem pessoas que não resistem, né, a coisas palavras, por exemplo, de alguém, aí sofre, entra em depressão, acontecem várias coisas, e isso pode, de acordo com a palavra, pode destruir a vida de uma pessoa. Então, ele fala sobre esse negócio, né? Ele diz assim, a palavra de Deus não condena a riqueza. Você entende? E eu falei aqui, né? Não estou falando mal, nem menosprezando, nem querendo dizer que nada contra os ricos, não, absolutamente. Aqui diz assim, ó, que a palavra de Deus não condena as riquezas que vêm de maneira justa, pois o mal não consiste na riqueza, mas na riqueza em si, mas na maneira de como é adquirida e usada. Que existem muitas corrupções, né? Pessoas corruptas por aí. Então, Tiago, ele se refere aos ricos que são dominados pelo espírito de quê? Espírito mau, né? Que são dominados pela avareza e pelo egoísmo, né? Existem muitos egoístas, né? Que acham que podem todas as coisas, mas não podemos nada sem o Senhor Jesus, tá certo? Então ele fala sobre isso. Aí ele diz aqui que está escrito assim: parece que se esqueciam de que a riqueza material não é eterna. Eles podiam até ser ricos materialmente, porém eram miseráveis no sentido espiritual. Está escrito em Lucas 12, 20 e 21. Está escrito aqui, eu estou lendo. É dom de Deus
que o ser humano tenha abundância de bens, mas acima disso deve estar ao seu bem maior, a sua salvação. Então todos, sem exceção, têm acesso à vida eterna, desde que façam do Senhor Jesus seu único Deus e Senhor. Não ficar trocando o Senhor Jesus pelas coisas do mundo, pelas paixões do mundo. Tá certo? Deu para entender bem aqui, né? Eu estava lendo hoje à tarde, aí procurei escrever também, entender, escrevi aqui, fiz aqui as minhas anotações, como sempre, né? A escrita aqui, ó, fiz aqui sobre o livro de Tiago, tá vendo? Capítulo 4 e 5 do livro de Tiago, tá aqui, escrevi aqui, ó, capítulo 4 e 5 do livro de Tiago. Então eu leio e depois venho, escrevo aquilo que eu compreendo, né? Procuro saber das palavras que eu não conheço e acho que você deveria fazer isso também, né? Você que está aí, né, querendo saber mais de Deus, não tem preguiça de ler, não. Não tem preguiça de ler a Bíblia, não. A palavra de Deus, ela nos edifica, né? Ela nos deixa mais fortes, né? Mais corajosos, mais felizes, né? A palavra de Deus nunca volta vazia, tá certo? Ela está sempre trazendo uma coisinha gostosa e vem aqui no coração da gente e a gente então transborda da graça, do amor, do favor dele, tá certo, gente? Que Deus os abençoe grandemente, que nós possamos estar unidos. Amanhã nós terminamos aqui então o livro a carta de Tiago para, né, do livro de Tiago, do meio-irmão do Senhor Jesus para o outro Tiago, né, o outro amigo dele, outro apóstolo também. E vamos entrar então falando sobre a primeira epístola de Pedro, né? Vamos entender sobre isso aí. O Pedro, que foi o apóstolo de Jesus Cristo também, né? Então, nós vamos entender sobre tudo que ele vem falando. Eu vou ler amanhã, vou trazer para vocês e vou procurar aprender bastante também, que eu amo ler a palavra do Senhor e aprender as coisas de Deus, gente. Eu gosto muito, eu tenho uma satisfação muito grande de ler a palavra de Deus, porque assim, antes eu não entendia, né? Eu às vezes lia, não entendia nada e ficava desanimada. Aí eu fui pedindo a Deus, Senhor, me ajuda, eu quero tanto entender mais do Senhor, entender mais da sua história, da sua palavra, até para mim transbordar, né, do Senhor, né, que o Espírito Santo venha trabalhar em mim, para que eu possa levar a palavra também, dar ensinamento da palavra. E aí Deus foi me lapidando, ainda está cuidando de mim, Ele cuida de mim em tempo todo. E eu fico muito feliz porque eu tenho a companhia dele aqui na minha vida, na minha casa, em tudo que diz respeito a mim, o Senhor Jesus está presente. E eu espero que ele esteja presente também na sua vida, tá certo? Que Deus te abençoe grandemente. Não esqueça de fazer oração. Acho que vai dar meia-noite, a gente deve orar, né? À meia-noite. Dobre o seu joelho, agradeça a Deus por tudo, né? Agradeça mesmo e peça a Ele para te dar mais discernimento de tudo. Precisamos desse discernimento que vem do alto, da sabedoria de Deus, tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau. Até amanhã. Uma coisinha. Compartilhe. Leve a palavra amiga para alguém, tá bom? Eu esqueci de te pedir isso, mas estou te pedindo, tá bom? Compartilhe a palavra amiga. Um grande beijo. Tchau.